Tudo bem, queridos? Muito boa noite. Com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo sobre minha vida, que Ele dirija o meu falar e que Ele unja o seu coração e o seu ouvido, porque estamos iniciando esse momento de ministração da palavra do programa Dias Melhores e eu trago uma palavra abençoadíssima. Espero em Cristo que seja a resposta de Deus para os anelos da alma, para aquilo que minha alma e tua alma precisa. O texto que eu vou pregar nessa noite está no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 35. E esse versículo é considerado o versículo mais curto de toda a Bíblia. João 11:35 diz: Jesus chorou. O que faria Deus chorar? O que faria Jesus Cristo chorar? Então, o capítulo 11 fala a respeito da ressurreição de Lázaro. É um momento de refletirmos nesse texto e assimilar isso na nossa própria vida. Lázaro havia morrido, mas quantas situações da nossa alma, da nossa vida, das nossas expectativas, dos nossos projetos, quantas coisas de fato não tomaram essa aparência de morte, parece que acabou, parece que não tem solução. Coisas importantes. Quando a gente prega assim, a gente pode pensar, não, mas é a questão financeira. Não. Pode ser também, mas eu estou falando de valores, de fundamentos, como família, casamento, como sua própria identidade. Né? Às vezes, no decorrer do sofrimento, a gente vai perdendo as nossas próprias identidades nas lutas da vida. E quem era Lázaro? Lázaro foi um homem que um dia aprendeu a gostar de chamar Jesus para tomar um café. Sempre que Jesus ia para uma cidade por nome de Betânia, e eu acho lindo esse nome, eu acho esse nome uma coisa maravilhosa. Então, quando Jesus ia naquela cidade, se tinha um lugar que Jesus sabia que podia chegar sem avisar, e seria muito bem recebido. Seria recebido com todo o prazer do mundo. Então, era alguém que tinha familiaridade, tinha recorrentemente recebia Jesus em sua casa. E o texto começa dizendo: Jesus chorou. Quando eu choro, querido, o choro vem de muitas situações. A gente chora de rir, chora de tristeza, chora de decepção, chora de amargura, chora de aflição, chora na depressão, chora na ansiedade. A gente chora quando perde o domínio da situação, desde pequeno. Se foi castigado, levou uma pisinha, chora. Se foi repreendido, ficou de castigo, chora. E na vida toda, todas as vezes que a situação passa do ponto que a gente pode resolver, a gente chora. Quando um amor acaba, o noivado acaba, quando o projeto, o sonho, quando a expectativa de 30 anos, 20 anos, 10 anos de casamento acaba, quando o sonho do emprego, quando o sonho da empresa, quando a criação da família em algum momento E nesse momento do choro, não é momento de se estar na frente de aplicativo social. Ninguém vai para o YouTube para chorar, a não ser que seja uma alma muito aproveitadora. Eu sei que tem isso, até na televisão pública eles fazem isso, eles exploram o sentimento, né? É muito vulgar. Porque é o momento mais sublime, esse momento que a gente está lavando a alma da gente, né? Os olhos agoam, como se lavasse a alma da gente, quando a voz
às vezes impedida de sair. Quando a pessoa é submetida à brutalidade, à ignorância, a ambientes tóxicos, à violência. Então, as mulheres, crianças, homens, todos nós somos filhos de Deus, almas viventes, e por sermos alma, a alma é detentora dos sentimentos. Aonde é que está o sentimento do ser humano? Na alma. Então, quem tiver alma tem sentimento. Às vezes você vê aquela pessoa tão endurecida, tão rústica, mas em algum momento da vida dele, ele voltando para casa, ele deixa escorrer a lágrima, entendeu? Ele não chora para se apresentar, ou talvez para não demonstrar uma fragilidade, porque às vezes a vida é tão dura que exige que a gente, até mães, né? A mãe não pode chorar porque os filhos não vê, não ficar aperreado, ela no desespero dela, não sabe como sanar aquela situação. A luta é um atrás da outra, todo dia uma luta diferente, as dificuldades do país, as situações, as privações que a gente é submetida, as expectativas, a gente projeta uma coisa, daqui a pouco as autoridades mudam tudo e o país caminha em direções que estão fora. Então, eu sei que em muitas situações, ou na criação de filho, ou no casamento, ou na empresa, ou no emprego, ou na saúde, quando a gente não sabe o que fazer, a gente chora. E eu não tenho dificuldade de chorar, não para me apresentar. Eu choro no meu canto, às vezes eu consigo. Eu choro, o meu olho, ele tem a autonomia de chorar. Eu não preciso, às vezes, nem só se eu ficar emocionado é que o rosto franze e faz aquela boca de chorar, senão o meu olho chora, minha alma tem liberdade de chorar. Então, eu choro pelas minhas impossibilidades, mas o texto diz que Jesus chorou. Jesus é Deus e até onde eu entendo Jesus como Deus, ele tem todo o poder. Então, se eu choro por não ter poder sobre uma situação, por que é que Jesus chorou? Essa situação da morte de Lázaro estava além da capacidade de Jesus. Jesus estava chorando de desespero, estava lavando a alma dele. Tinha sido uma doença que tinha levado a vida do Lázaro, né? Ninguém sabe quantas vezes Lázaro chorou na história, mas uma coisa é certa, Marta e Maria devem ter chorado prantos. Nós choramos pelas nossas escolhas, pelas consequências, porque somos falhos, somos falíveis. Nós choramos quando eu falei que muito cedo, eu trabalho desde menino. Com 14 anos já assinei minha carteira. E minha primeira formação, naquela época, bem antiga, era técnico de enfermagem. E apesar das pessoas dizerem que os médicos não têm a sensibilidade espiritual, né, apesar de toda a capacidade científica deles, mas médicos sentem quando eles perdem a batalha. Eu já vi médicos chorando. Né? No movimento de um pronto-socorro, como eu trabalhava lá, no maior pronto-socorro do estado, talvez não dê para ele demonstrar, mas uma situação que ele vem acompanhando, empenhando toda a ciência da vida dele, e em algum momento aquilo não foi suficiente, prevaleceu o destino daquela pessoa. Então todo mundo chora, né? A gente chora pelo sofrimento. Eu choro até em filminho de TikTok, aquele negócio de animalzinho, ou uma cena, não sei se é armado ou não, mas uma música emocional. Tem um abençoado que eu sigo muito ele acabou de entrar aqui, ele toca acordeon e tem um talento extraordinário. E ele toca com a alma, que algumas músicas que ele toca me fazem chorar, porque a música faz a gente rememorar. Então a gente chora. Eu choro pela minha emoção. E Lázaro havia morrido. Lázaro não era um idoso, não era um paraquedista, não era um escafandrista de mergulho profundo, não era um mergulhador de abissais, não era alguém que trabalhava no submarino, não trabalhava com fissão nuclear, não é fusão, é fissão. Ele não trabalhava, era um homem comum,
que estava levando uma vida comum, tudo normal, e de repente veio a adversidade, chegou o dia da luta de alguém que pode ser associado hoje a uma casa que tinha religião, porque uma casa que recebe Jesus, eu sei até de hoje de muita igreja que eu não tenho certeza, não estou julgando, não é isso o sentido. É que hoje as coisas estão tão comerciais que eu não sei se Jesus está em toda igreja. Eu não sei. Não estou dizendo se está ou não está. Mas naquela casa a Bíblia diz que Jesus estava. Então a gente imagina que uma casa que Jesus tem liberdade de entrar todo dia, toda hora, a hora que quiser. Quando Jesus entra, aí você já sabe até o tipo do café. É sem açúcar, né? O senhor está andando aí, tá... Ou então no dia que chega hoje, que é aquele chazinho com camomila, que o senhor gosta para dar aquele soninho depois do... Entendeu? Quando Jesus ia tirar um cochilinho lá na perto... Pastor, Jesus dormiu num barco, dentro de uma tempestade, não ia dormir na casa de um amigo, de uma família amiga. Então quando eu falo essas coisas assim, se você for pesquisar, você vai ver que tudo que eu falo aqui é fundamentado na Bíblia. Jesus comia, pastor, claro que Jesus comia até grão, ele andava nas estradas, tinha uma plantação de lado assim, os discípulos diziam, pode pegar? Ele dizia, vamos pegar, aí comia cereais, eu não sei como é que se come cereal sem cozinhar, mas Jesus comia, entendeu? Comia peixe, Jesus cozinhava, quando os homens estavam no barco e desceu, estava lá prontinho já, peixe e pão, quem foi que cozinhou? Então, essa família recebia Jesus. Um homem que estava tudo bem. E de repente, naquele dia, aquele Jesus que essa família dizia, olha, toda a vida que vinha é descendo. Essa cidade, Betânia, eu comecei a gostar do nome dessa cidade porque havia um padre no Brasil, que já foi para a glória, chamava Padre Léo. Eu podia ir pregar na cruzada que eu fosse pregar, mas antes de tarde eu tinha que assistir Padre Léo. E ele pregava 2 horas em pé, sem pegar no papel, do jeito que eu faço aqui. Não, ele pregava 2 horas, multidão de gente, e o nome do lugar dele lá chama Betânia. E eu já era apaixonado por ele, né, um homem muito sábio, instruído. Então, me apaixonei pelo nome. E já era crente. Aliás, eu já era pastor, né? Eu já era pastor. Então, quando Lázaro adoece, Jesus estava em outro lugar. O que Jesus estava fazendo de tão importante que não estava no momento da dor, na hora que a dificuldade chega na nossa família, toda a vida você sente que Jesus está dentro da sua casa, mas quando chega esse momento de grande dificuldade, aonde está Jesus? Ele está na outra Betânia, é a Betânia de fora. Aí tem outro nome, esse lugar que Jesus estava, mas é chamada de Betânia também. Fica entre 30 e 40 quilômetros. Para você andar 30 e 40 quilômetros no tempo do povo hebreu, judeu, chama-se caminhada de um dia. 25 quilômetros, aí você diz, mas pastor, 25 quilômetros eu faço de manhã só para aquecimento, antes de fazer a malhação. Querido, você caminha numa pistazinha, numa calçada, era montanha, descida, rio, assaltante, ladeira, subida, descida, pedra, tempestade de areia. Então tem que colocar a situação no tempo como era naquele tempo. Então Jesus estava a 30, 40 quilômetros daquele lugar e esse homem adoece. Jesus não está lá na casa dele para tomar a cadeirinha que Jesus sentava, né? O povo, a pessoa doente dentro de casa e olhando dentro de casa, se ele tivesse ali naquela cadeira. Tantas vezes que dia é hoje? Quarta-feira. Pronto, na quarta, quase toda quarta ele estava aqui e hoje ele não está. Será que não está no controle de Deus? Será que Jesus não se importa? Ele não falava aqui que sabia, ele curou um cego, ele nem conhecia aquele cego. O cego nunca ofereceu uma tapioca a ele. Ele curou a mulher, aquela mulher que estava encurvada lá. Aquela mulher nunca fez um suco de maracujá para Jesus. Ele curou o homem lá do poço, do tanque. Nunca chamou ele para ir dormir na casa. Aqui é a casa que ele tem liberdade de entrar e agora vem uma luta dessa na minha vida. E aonde está Jesus? Nesse momento que está tão difícil,
E é interessante que em nenhum momento o texto diz que eles procuraram ajuda em outro lugar. Não fala que mandaram chamar um médico, não mandaram chamar um sacerdote para orar, não mandaram chamar um sábio, não mandaram chamar uma pessoa para benzer, nada. O pensamento deles é aonde está Jesus, se ele estivesse aqui. Você pode ver lá na frente, quando Jesus chega, não dá nem bom dia, ela diz, se o Senhor estivesse aqui, entre raiva e desespero. Sabe aquela mulher que cuida? Pensa uma coisa valente e determinada, é uma mulher para proteger e fazer. Seja ela pelos filhos, pelo um irmão mais velho. Pensa uma mulher quando entra em defesa de uma casa, não é bom não. Não é bom a qualquer coisa aí contra aquela mulher não, porque são leoas, né? Eu não tive pai, tive mãe, então eu posso testemunhar isso. Tenho família, tenho 3 filhas. Então essa família se viu numa grande crise. E diz, olha, aí vai chamar um que médico, rapaz, não tem negócio de médico não. Eu não sei se foi o Lázaro. Mas bem que pode ter sido, né? Porque era a casa de Lázaro. Indo à casa de Lázaro, estava lá Marta e Maria. Então, Lázaro tinha tanta satisfação, tanto prazer e tanta confiança que ele disse, mande dizer a Jesus. Vá avisar Jesus que eu estou nessa situação. Diga que está difícil e que é urgente. Sabe aquela oração que tem o relógio temporizador? Que o relógio corre voltando? Menos tanto, menos tanto, menos tanto. Então, quando chega o dia da aflição, a oração tem hora. Porque a gente não tem a capacidade nem de deter algumas situações de adversidade, de mal, de doença, de luta que vem. Isso aqui, não assimile esse sermão que está prevendo alguma coisa que vai acontecer na sua vida. Não, esse sermão é para te curar de coisas que aconteceram na tua vida e que restou resquício. Tua alma está guardando ainda sentimentos e eu vou te explicar, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, que Jesus não é esse Jesus que perguntou, ele não se importa. Imagina a ruma de religioso, tá aí, olha. Dizia que era amigo de Jesus, está lá ele doente. Os sacerdotes daquela época, pode ter certeza. Entendeu? Tanto que diz que ele foi enterrado, já era o 4º dia, porque até o 3º dia os sacerdotes ainda podiam levantar clamor. Pela tradição judaica, não eram os fariseus. Dentro do judaísmo tinha algumas que é chamado seita. É diferente do conceito de seita do Brasil, é outra coisa. Então tinha seita que acreditava em anjo, tinha seita que acreditava em reencarnação, ressurreição, tinha seita de todo jeito. E um dos essênios que uns dos zelotes que eram simpatizantes de Lázaro gostava, acreditava que orando lá ainda até o 3º dia, Lázaro ainda podia ressuscitar. Então, aquele povo ali, o que podia, mas certamente alguém estava lá para dizer, cadê a religião? Entendeu, meu filho, minha filha? Às vezes chega a luta na nossa vida e você se questiona, né? Onde é que está a minha fé? Por que Jesus não ajudou? Ou alguém questiona você, ou uma pessoa que lhe ama. Mãe, por que aconteceu isso? Pai, por que aconteceu isso? Ou minha irmã, meu irmão, meu amigo, por que aconteceu isso? Né? E as respostas não vêm porque as respostas só vêm cada um a seu tempo. A resposta precisa vir quando o coração estiver apropriado para receber a resposta. Deus tem todo o domínio, entendeu? Tem todo o poder, tem toda a liberdade, mas as situações ela vêm contra isso. Então, tudo que essa família podia fazer mandou um mensageiro. Certamente Jesus teria a solução. Bom, se eu falei a princípio a convivência de Jesus nessa casa, imagina-se que a resposta que essa família esperava viria de acordo com o relacionamento que eles tinham com Jesus. Entendeu?
Quando você quer alguém... Quando eu estava no Serviço Público Federal, tinha muito isso. Alguém queria alguma coisa, procurava alguém que me conhecesse, que fosse do círculo de amizade dele, para fazer a ponte. Isso existe na política, isso existe no ambiente clérigo, dentro das igrejas, no comércio, na sociedade. A pessoa quer resolver um negócio e usa uma terceira pessoa como ponte para... certamente, se essa família recebia Jesus, Jesus estava lá, porta aberta, janela aberta, lamparina acesa, quem está sentado na mesa? Jesus. Bom, eu mando um recado. Não é porque eu acho que seja meus direitos, porque eu recebo Jesus aqui em casa. É porque ele demonstra que gosta de vir na minha casa. Então, ele manda um recado esperando que Jesus já voltasse com o mensageiro de volta. Pelo relacionamento, né? Alguém, como eu falei, que sabia até do gosto do que Jesus gostava de comer. Não estou supondo uma situação hipotética, estou falando de coisas reais. As personagens da Bíblia não é uma escrita num papel, é gente. E esse Jesus aqui é gente. Tá certo? É Deus e é gente. Naquela casa, certamente, Jesus tinha orado, Jesus tinha falado e contado, né, os milagres, mas eu acredito que Jesus não falou para aquela família como reagir no dia da adversidade, no dia mau, no dia que a pessoa é surpreendida. Eu imagino pelo ímpeto, pelo impacto, né? Porque Jesus chega, ela disse, eu sei que um dia ele vai ressuscitar na ressurreição. Então ela entendeu a mensagem da salvação em Cristo e está correta. A mensagem da salvação é essa, né? Jesus veio buscar e um dia todos, primeiro os mortos, depois, primeiro os vivos e depois os mortos, né? Subirão até a vinda de Jesus, né? Primeiro os que dormem, depois os vivos subirão até a presença de Jesus. Mas aí o entendimento dela só chegou ali. Ela não entendeu como reagir pela fé às circunstâncias da vida, à realidade da vida. Ela viu as orações, eles viram a oração de Jesus, eles viram a posição que Jesus dormia, para que lado da cabeça Jesus repousava. Se essa família sabia tudo de Jesus, não era para Jesus saber tudo dessa família, não era para Jesus dizer, eis que vem daqui 3 meses uma doença sobre ti, mas às vezes a resposta não vem, mas a adversidade vem, a luta chegou em algum momento da minha vida e da tua vida. Então, o texto parece uma contradição. Jesus ama a família, Jesus tem a mim e a você por filho, e nesse momento de grande adversidade, porque houve grandes curas, milagres, multiplicação na vida de tanta gente. Antes de eu ser pastor, eu já falei, eu não escandalizo, mas eu não tenho segredos a falar. E por ser escritor, então eu escrevo e dialogo com muitas pessoas. Tinha um pessoal do centro espírita lá da cidade satélite, e eu pregava para o presidente de tarde, depois eu descobri que de noite ele contava lá, e depois ele foi me contar e eu ri, foi muito. Ele disse, não é porque você fala diferente. Até os meus 18, 19 anos, eu dava palestra lá num lugar chamado Bezerra de Menezes. Então, eu participei dessa filosofia kardecista, né? desse mundo kardecista naquele tempo, né? Esse povo ouvia Jesus Cristo, essa casa ouvia Jesus Cristo. Ouvir Jesus diretamente é diferente. Olha, tinha apóstolos
que só ouvia alguma coisa pela boca de Maria Madalena. Maria Madalena era chamada de a torre ou caminho de dentro. Então ela entendia o que é que Jesus falava. Alguns diziam: o que foi que Jesus disse? Muitos textos. Ele disse isso, por que disse isso? Então não ouvia diretamente da boca de Deus, da boca de Jesus. Essa família ouvia Jesus falar. Sentado na mesa, enquanto passava o pão, olha, o reino de Deus, aí passava um pedaço de pão, me dê aí essa jarra com o que tivesse sendo servido ali. E o mensageiro vai, e no outro dia o mensageiro volta e Jesus não está com eles. Mas a doença, o relógio está contando, voltando, né? E a doença está avançando. Então, assim, bate o desespero, porque a única expectativa dessa família era Jesus. E hoje, isso não é diferente da vida de muitas pessoas. Tem gente que não tem plano de saúde, não tem uma amizade com um político, não tem um carro próprio, não tem como resolver uma situação. Então, a única porta, a única janela, a única situação que ele pode buscar é a Deus. Mas tá vendo, tá vindo ali a dificuldade, tá a luta, tá aqui, tô vendo, tô enxergando, e Jesus precisa chegar urgente. Mas na primeira mensagem que foi, disse que o mensageiro voltou sozinho. O que é que ele estava fazendo? Ele estava curando pessoas, estava escrevendo, que pastor, Jesus escrevia, ele escreveu até na terra. Uma mulher pecou, quando os homens chegaram, ele estava escrevendo na terra. Isso é outro sermão. Eu posso até te dizer depois o que é que ele estava escrevendo. Então Jesus escrevia assim, tá certo? Para você que não sabe, Jesus, ele segundo os estudos, então ele era chamado de rabi, mestre. Para isso ele teria que ter passado por um lugar chamado Escola de Profeta. Para aprender, não, porque com 12 anos ele estava ensinando no templo de Jerusalém. Então, com certeza para aprender não foi, tá certo? Por isso que é bom entender a respeito da... o que é que Jesus estava fazendo que não podia parar 2 minutinhos, né? Alguém que pode aparecer e desaparecer. Uma vez queriam apertar Jesus, começaram a apertar Jesus lá dentro do templo, para esmagar ele lá dentro. Aí alguém dava uma pedrada, os outros pisavam em cima, pronto, estava resolvida a situação. Jesus, desapareceu. Você sabia disso? Está escrito na Bíblia. Ele, desapareceu, apareceu onde? Não sei, em outro lugar. Só não foi. Então, se era um amigo Lázaro, por que Jesus não desapareceu lá naquele canto? De repente ele, curava aqui, sai doença, em nome de Jesus. Em meu nome, né? Jesus, no nome deles, no nome santo do Senhor. E voltava. Por que Jesus não chegou na situação e a gente aqui, todo mundo esperando, anelando? 30 quilômetros não é nem tão distante, o outro não foi e veio. Ele não andou tantas vezes daqui para lá. Por que Jesus não chegou nessa situação? Por que Jesus não é nem tão longe? Ele vinha, depois Jesus voltaria. Jesus não veio, o homem, a situação foi piorando. Jesus estava perto da cidade, mas longe da causa da pessoa. Será que Jesus desconhece? Então, um dia, 2 dias, eu sei que o Lázaro morreu. E algum outro mensageiro foi lá, porque alguém chegou aí, já não procurou Jesus, procurou um dos discípulos de Jesus, e os discípulos chegou para Jesus e disse: Jesus, Lázaro, seu amigo, morreu. Quando a mulher tinha mandado o mensageiro, diga a ele, Lázaro, a quem amas. Olha, eu vejo tanta coisa linda nesse texto. Essa família estava em aflição, entre desespero e ódio. Por que Jesus não está? Isso não é normal. A Bíblia diz: ireis, mas não pequei. Então pode se irar. Irá pode, entendeu? Não pode pecar. Então, feliz essa família não estava, não. O recado que a irmã dele mandou é assim: Lázaro, a quem tu ama. Não disse nem que Lázaro amava ele. Foi logo dizendo: se ele não disse que ama ele, está doente. E Jesus ficou lá, nem respondeu. Passou os dias, né? Aí
Depois da primeira aviso, aí chega um discípulo e diz: o teu amigo Lázaro morreu. Bom, é aí que entra todas as coisas para Deus tem um propósito. Esse texto tem um propósito específico. As coisas no tempo de Jesus não era aleatório, era 3 anos para realizar tudo que tinha que realizar para ficar para toda a eternidade. Então, a gente não compreende, até hoje ainda, dá para compreender? Não dá. Se eu fosse amigo da família, eu ia ficar com raiva de Jesus? Claro que eu ia ficar. Se eu dei carona na minha bicicleta para Jesus, para levar lá naquela casa, aí chega lá, no dia que meu amigo está doente, Jesus não foi, eu ia ficar com raiva de Jesus também. Aí o discípulo chega lá e diz: Lázaro, ele morreu. O teu amigo... A amizade de Jesus não era interesseira. Eu acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? Não tem uma coisa que maltrata. Jesus não tinha amizade com essa família só porque tinha uma casa boa para quando ele passasse em Betânia dormir lá. Não era isso, não. Jesus estava acostumado, segundo ele mesmo falou, ele disse: o filho do homem não tem nem onde repousar a cabeça. Ele tinha herança? Tinha. Se ele quisesse, ele tinha. De duas partes. De Deus e do pai dele, que era marceneiro. Então era uma pessoa que tinha lá as coisas, né? Mas era o propósito dele de fazer chegar. Não é só a divulgação do evangelho, é fazer chegar o reino de Deus até a minha vida e a tua vida. É muito mais que a divulgação. Divulgação quem fazia era João. Aquele a quem tu ama. Bom, se eu sei que Jesus me ama e mando chamar ele, eu sei a diferença de Jesus em qualquer circunstância na minha vida. Com ódio, sem ódio, decepcionado, ferido, magoado. Mas se perguntasse aqui se acreditava, não, a gente acredita. A gente acredita. Tá com ódio, tá zangado. Se a presença dele tivesse aqui, isso aqui não tinha avançado nem para a morte. Isso está na Bíblia. Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Né? Como eu falei, todos os milagres que teve nos outros cantos, Bartimeu, ninguém fez um almoço para essa família. Essas mulheres em algum momento cuidaram da roupa de Jesus, né? Eu não sei como é que limpava as roupas antigamente, mas ofereceram uma roupa limpa enquanto lavava a roupa que ele andava nas estradas, limpou as sandálias. Essa família limpou as sandálias dele, fazia comida, dava água, dava um suco das frutas daquele tempo, né? Não sei, as tâmaras da vida, né? O único lugar que eles buscaram ajuda foi: vá direto até Jesus Cristo. Vá direto, porque o tempo está correndo e Jesus não chegava. E o final trágico se aproximando, porque o mal, a Bíblia diz que o diabo ele anda em sapatinho de lã, né? Ele vai entrando devagarzinho. E essas coisas a gente não tem contra lutar contra o que está do lado de dentro, quando é espiritual, quando é doença, quando é... A mão de Deus pode. E quando o mensageiro chega, aliás, quando a morte chega, não é os pés de Jesus que eles esperavam na soleira da porta, né? A angústia. Quando a gente está aflito, dentro da sua casa, da sua família, pelo menos, corra aqui que o cano estourou. Aí alguém corre, né? Porque tem uma emergência. Corra aqui que está caindo em cima de mim. Todo mundo corre quando é emergência. Corra aqui que o carro está descendo. Mas quando você diz corra aqui e Jesus não correu, suplicou, eu preciso de uma resposta imediata. Eu preciso que o Senhor venha aqui.
Jesus é aquele que andou sobre as águas, né? Uma pessoa que tem poder sobre a natureza. Eu estou falando, querido, porque são 30 anos eu aconselhando e pastoreando, e eu sei de pessoas que tiveram perdas familiares, e até aonde eu acompanhei não tinha sarado o coração. Essa cidade que eu moro agora, eu vou ter que ter cuidado para... Teve 2 famílias que eu conversei que estavam com situações no seu coração desde o tempo da pandemia. Situações diferentes. Completamente diferentes. E Deus me deu uma palavra que foi lenitivo para o coração dessa família e daquela família. E a partir dali, voltaram a tocar a vida segundo a vontade de Deus e o amor que essa pessoa que teve a perda desejava na vida dela. Por isso que eu estou trazendo esse sermão. Jesus está longe. O amigo de Jesus. Lázaro está morto, diz o texto. Lázaro está morto. Diz que o morto é o irremediável, né? Quando não tem mais solução. Quando os apóstolos chegam e dizem, Lázaro, teu amigo está morto, aí Jesus responde como? Tá certo, eu vou lá acordar ele. Isso é quase um insulto para os apóstolos. Primeiro que eles foram dizer no olhinho, como a gente diz aqui no Nordeste, entendeu? Tipo passando na cara. Lá seu amigo está morto. E Jesus não foi abalado pela a entonação da voz, por aquilo que aquele coração estava imaginando, por aquilo que aquela família estava sentida, ressentida, decepcionada, frustrada, com ódio. Podia estar do jeito que tivesse. Jesus disse, eu vou lá acordar ele. E os discípulos chegou e disse, não, parece que você não está entendendo não. Não é com essa grosseria que eu estou lhe falando, porque havia outra maneira de falar. Eu não quero dizer ipsilite o que está escrito na Bíblia. Eu estou apenas parafraseando. Eles começam a insistir para ver se Jesus entende que Lázaro morreu. Ele disse, Lázaro está morto. Pronto. Primeiro ele disse, eu vou lá acordar ele. Aí os caras ficaram insistindo. Ele disse, Lázaro está morto. Eu vou lá acordar ele. E todo mundo fica, como assim, né? Deus não conhece o prefixo impossível, né? Existe possível e a gente bota 2 letrinhas e esse possível se torna impossível. Por isso que ele tem todo o poder, domínio, autoridade e poder. Domínio, autoridade e poder. Bom, ele sai desse lugar que ele estava 30 quilômetros. Então, esse Jesus não chegou para o funeral do amigo. Então, a gente se decepciona também pelas ausências sociais. Mas Jesus cura fatos legítimos, dores legítimas, traumas legítimos, acusações sociais legítimas, ausências legítimas. Quando Jesus chega, ele sara todas essas situações. A presença dele soluciona todas essas situações. As razões de Jesus, querida, a gente não sabe nem as razões da gente, a gente vai saber as razões de Deus, só que ele tem as razões dele, né? Jesus tem as razões dele. Mas ele faltou. O nome desse negócio que Jesus faltou chama-se Saudar Avrahá, que é a ceia das condolências, onde hoje socialmente, até nos funerais que são mais chique, digamos assim, aí serve aquele, o bolo, não sei o que, café. Só que o hebreu, aí ele tinha uma ceia. Nos Estados Unidos tem uma ceia também, um jantar lá. Alguns países tem. Jesus, quando Lázaro estava tremendo, já nos últimos suspiros, que ele estirou a mão, ele encontrou aquela mão que estava cansada de apertar ali naquela casa. Aonde é que estava a mão curadora de Jesus para confortar o último respiro daquela pessoa?
estava lá. Jesus não veio. E Jesus está andando. Os dias passou, quarto dia Jesus chega de manhã, depois que a gente passou a noite todinha chorando. Faz 2 dias que a gente chora, entendeu? Se lastimando aqui, potes de choro, a gente zangado, o povo falando. A gente mesmo já está começando a duvidar do que a gente acreditou, do que a gente ouviu aqui dentro de casa. Depois que a gente dormiu e agora eu já estou quase me consolando, chega Jesus de manhã cedo. O que é que Jesus vai dizer? Nunca ninguém pediu nada a Jesus nessa família. A única vez que essa família pediu alguma coisa a Jesus foi uma vez que Jesus estava lá e Jesus falando, tal, algo maravilhoso. Aí Maria chegou e disse, Marta chegou e disse, Senhor, peça a Maria para me ajudar aqui, que eu estou preparando um negócio bem legal, um assado ali para o Senhor, um negócio tão gostosinho, tão bacana. Vai ter bolinho, vai ter pãozinho, bolacha, vai ter suco. E Maria fica aí Jesus disse, Marta, ela escolheu a boa parte, ela está se alimentando do pão que transcende para a vida eterna. Então foi a única vez que alguém pediu alguma coisa a Jesus. Sempre eles ofereceram, digamos assim, alguma coisa a Jesus. Oferecia a casa, oferecia o alimento, o cuidado, a proteção. Aqui você está guardado, Jesus. Aqui os animais do campo não tocam no Senhor. A gente fica olhando. Você pode dormir aí que a gente está aqui olhando. Ninguém vai nem chegar aí, ninguém vai perturbar. Aqui não tem nem barulho. Jesus está... Vixe, que barulho. Jesus está dormindo. O outro vai cantar. Não. Silêncio. Jesus está dormindo lá no sofá da sala. Jesus tinha chegado a fazer um milagre lá na tua casa. Então, lembra de tudo que eu falei aqui. Você acha que essa família estava com raiva de Deus, de Jesus? A gente às vezes pensa que não pode falar isso, que é pecado. Não é pecado, não. Pecado a Bíblia diz que é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, até onde eu pude ver aqui, essa família tinha fé e não era pouca não, era muita fé. O que ele estava era decepcionado, ferido, magoado, angustiado, sem entender. Me fugiu. Quando eu falei daquela questão do kardecista, eu era muito novo, 18, 19 anos. E havia um grande líder no Brasil chamado Chico Xavier. E uma vez uma mãe que, num avião, tinha perdido um filho. E procurou a Chico Xavier e disse, por quê? Por quê? Por que isso aconteceu comigo? A gente leva uma vida cristã, a gente anda em piedade, a gente não anda em vaidade, somos uma família decente. Por que isso aconteceu comigo? E segundo o que se ouviu na época, Chico Xavier havia dito assim, por que não com você? Então, as adversidades não quer dizer que é mérito da gente ter ou não ter adversidade, porque o próprio Cristo disse, Jesus disse, os dias são maus. O diabo está solto buscando a quem possa roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham a vida e a vida em abundância. Mas até o 3º dia, isso não tinha acontecido ainda não. Mas de manhã cedo, Jesus chega, pelo texto aqui, e chega na própria casa do descontentamento, né? Se tem um lugar que a pessoa recebe assim, bom dia, e o cara... Eu podia até ler, mas eu vou narrar. Quando Jesus se aproxima, não tem aquele abraço carinhoso, que bom, aquele sorriso. Tem um rosto duro, triste, e atrás de dizer umas verdades. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, Marta, teu irmão há de ressuscitar. A tranquilidade de Jesus é dizendo, tinha um propósito isso.
para que outras famílias se identificassem. Tinha um propósito nisso para saber que Deus tem domínio, controle, sabedoria sobre as situações. Tudo tem um propósito. Ela entendeu a teologia do que ela escutava lá no sofá da casa dela. Eu sei que ele vai ressuscitar quando o Senhor vier. Olha, já está dizendo que ele é Deus mesmo. Ele é. Só está com raiva porque ele é Deus que não ajudou a casa dela, a família dela. E outra, por onde é que ele veio agora? Eu estou triste, eu tô chorando. Ele era meu irmão. Ele agora passou para um canto que Jesus pode até ir para lá e conversar com ele. Agora a gente não pode mais tocar, não pode olhar, não pode falar, não pode abraçar. Ele não pode mais botar o pão dentro de casa. Então a gente está triste. Agora Jesus chega aí e eu acho que essa família está brava. Mas receberam, né? Feliz não, decepcionado. Jesus não se importou com a dor. Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor não estivesse aqui, você não se importou o suficiente comigo, meu Deus. Eu continuo acreditando, eu só estou dizendo que eu estou sentido, eu estou ferido, eu estou magoado, mas estou magoado porque não estou entendendo. Você não se importou comigo, com meu marido, com minha filhinha, com meu filhinho, com meu pai, com meu avô, você não se importou. Se o Senhor estivesse aqui, mas ela está falando com quem? Com Jesus, então Jesus está lá. E quando Jesus está lá, na sua casa, naquele campo, lá em Betânia, na Betânia da sua vida, quando Jesus está lá, o controle está lá na sua frente. Você pode estar zangado, estar aborrecido. Em nenhum momento Deus repreende ela. Ei, rapaz, tenha educação, fale, eu sou filho de Deus. Não, Jesus, ele compreende as exaltações do nosso coração. Um coração aflito, uma mãe aflita, uma esposa aflita, alguém que perdeu um divórcio, um casamento, um familiar, um emprego, um comércio, alguma coisa que a pessoa empreendeu a vida toda, um lar, uma casa, um bem. O coração está aflito e na hora a boca fala um negócio, mas o coração não está dizendo aquilo. O coração continua dizendo: socorro, continue, me ajude aqui pelo menos para que essa angústia saia de dentro de mim. É isso aqui. Se o Senhor, primeiro, que quem ama não se atrasa. Ele atrasou 4 dias. Porque se Jesus chegasse até o 3º dia, não seria milagre de Jesus, seria pelo trabalho dos sacerdotes, dos zelotes, dos fariseus que estavam lá orando, e até o 3º dia podia ressuscitar. Então não ia atribuir, não haveria glórias a Deus, seria sorte, seria ciência, seria o SUS, seria o amigo deputado que falou com fulano de tal, seria o prefeito, o governador, o vereador. Se até o 3º dia Lázaro se levantasse ou não tivesse morrido, teria sido solução de qualquer pessoa, menos de Deus. O texto. Não se importou. Se atrasou. Quem sabe ela disse, e ele queria tanto se despedir do Senhor. Eu não duvido disso, não. Mas guarde essa palavra. Lázaro acreditava em Jesus. Ele chamava Jesus para a casa dele porque ele acreditava. Quem acredita, acredita com a alma. Morreu, morreu. Ele acreditava. Morreu acreditando. Morreu acreditando. Daqui a pouquinho você vai ver como está escrito isso. Então Jesus chega naquele canto e aquele desabafo. Não é que Jesus ficou ofendido. Jesus não se ofende. Você não pode ofender o Espírito Santo de Deus. É inesculpável. Chama-se pecado capital. Então, não pode ofender o Espírito Santo. Mas teve pessoa que dava murro no rosto, na boca, nos olhos de Jesus, e Jesus está perdoado. Perdoa, pai, perdoa, que ele não sabe que... Então, não foi o desgosto que aquela irmã estava falando, entendeu? Sabe essas mulheres que entram para defender a família?
Aí fica dividido entre o amor e a consideração e o ódio que tá, a raiva que estava pela decepção. Tem um lado do amor dizendo, entre, você é bem-vindo aqui, sempre vai continuar sendo bem-vindo aqui nessa. Mas eu quero que você saiba muito bem que eu estou muito sentido, que eu tô ofendido. E Jesus chorou. Agora me mostre em outro lugar na Bíblia que diz Jesus chorou. Na cruz pregaram ele, está dizendo Jesus chorando. Lá no Getsêmani, quando ele estava vendo o meu pecado e o teu pecado, por quem ele teria que morrer. E ele olhou assim e viu na mão dele, limpa e santa, que curava tanta gente. Aí a Bíblia diz que ele tem gravado o meu nome e o teu nome na palma da mão dele. Está em Isaías, ele diz, pode uma mulher esquecer de um bebê que amamenta? Todavia eu não me esquecerei de ti. Se ela esquecer, todavia eu não me esquecerei de ti, porque eu tenho gravado o teu nome na palma da minha mão. Então no Getsêmani, quando Jesus veio as brenhas do nosso pecado, da humanidade todinha em cima de Jesus, ele olhou para a mão dele e disse, vai furar minha mão, vai ser terrível, dor demais, o peso do corpo todo rasgando minha mão. Só que ele olhou para a mão dele e viu o seu nome. Jesus chorou? Não. Quando queriam jogar pedra nele no templo, Jesus chorou? Não. Quando houve isso? Não. Quando fizeram aquilo? Não. Jesus nunca antes. Então, o choro de Jesus era de desespero de quem não tinha o controle? Eu iniciei esse sermão falando... eu vou ter que reiniciar o Instagram, querido. Eu estou fazendo isso agora porque o Instagram, depois de um tempo, ele está derrubando. Custa 30 segundos só. Os irmãos... Tenha um pouquinho de paciência comigo, porque minha equipe é eu e Jesus Cristo. Então, se ele está comigo aqui enquanto eu estou fazendo isso, você fica também, viu? Fica aí, porque Jesus ainda tem coisa muito boa para mim e para você nessa noite. Olha aí que maravilha, já foi. Tá certo? Estamos voltando. Jesus chorou de desespero. Jesus chorou porque ele é Emanuel, o homem que é Deus conosco. Jesus chorou porque ele disse, olha, mesmo eu sendo Emanuel, Deus conosco, eu sou humano o suficiente para sentir o que vocês estão sentindo. Ele não chorou pela incapacidade dele, porque eu não tenho controle, porque eu não tenho domínio. Eu chorei porque eu sou Deus e eu estou com você. Você pode não ter entendido, você não sabe as minhas razões, diz o Senhor. Então não sabemos as razões de fato, sabemos o resultado dessas razões. Mas de fato, por que Jesus definiu que era necessário acontecer isso? Então a gente não sabe, mas sabe é que sempre ele vai cumprir, ele não falta, ele não se ausenta. Ele é Emanuel, Deus conosco, ele é Deus com você. Em todo momento de choro e de lágrima, Jesus fisicamente, geograficamente estava Betânia e Betânia. Jesus estava na Betânia de fora, mas Jesus estava acompanhando o choro daquela família. Eu não posso lhe precisar, eu não posso supor, eu não posso conjecturar. Eu imagino que na Bíblia não, eu só posso dizer o que a Escritura diz que é para mim dizer. Agora, uma coisa é certa, Jesus, ele é amor. Ele é cuidado, ele é zelo, ele é proteção, ele é escudo. Se aconteceu isso dessa forma, tem um propósito. E Lázaro disse, mande buscar ele, porque eu acredito que nenhum momento Lázaro disse, mande chamar ele porque ele vai me curar. Disse, mande chamar Jesus porque ele vai resolver. Entenda. Às vezes não é do jeito que a solução, não é do jeito que a gente escreve para Deus. Porque muita solução, e eu posso lhe garantir, em 30 anos de sacerdote, gente que se esberrava, que era meu sonho, eu quero isso, e foi muito ruim para a vida e para o relacionamento com Deus, pior ainda. Conheço gente que queria casar, Deus deu casamento, desviou-se e nunca mais quis falar com o Papai do Céu. Conheço gente que queria, Deus deu empresa, a pessoa só voltou-se só para a empresa, nunca mais quis falar com Deus. Queria gente que queria restabelecer a dignidade, nunca mais. Então, Deus tem a resposta certa na hora certa. Então, Jesus chorou a primeira coisa, porque ele é Deus conosco.
Segunda coisa, porque ele compartilha a dor daquela família. Então, quando Jesus chega e chora, ele diz, fica registrado aí, que toda vez que uma família chorar, você não está me vendo, mas eu compartilho da dor que você sentiu desde o começo. Jesus compartilha da dor da perda. Alguém que tem todo o poder, podia dizer, vou tirar esse detalhe de você. Ele disse, eu estou sofrendo. Como Deus e como homem, eu estou sofrendo. Jesus aprendia aqui sentimentos humanos e o coração de Jesus transmite para o coração de Deus. Seria uma coisa até para Deus compreender como é a nossa finitude, como somos pequenos, como a gente é falho. Você vê como eu gosto de ficar falando aqui, que todo o tempo a ira de Deus atrás de cair sobre a terra, e Jesus, não, eles não sabem o que fazem. Queridos, os aplicativos, eu não sei o que está havendo agora nos aplicativos, que está dando tempo para encerrar. Então, o TikTok, então, quem tiver no TikTok, vai ter que ter paciência, vou ter que reiniciar outra live no TikTok, porque está dizendo que vai parar aqui em 4 minutos. Já pensou que coisa? Como eu não tenho uma equipe, minha equipe é Jesus. Terceira coisa. Por que é que Jesus chorou e disse, está onde? Ele disse, a tumba está ali. Jesus chorou porque a tumba lembra o salário do pecado. Querido, por mais que o movimento social de hoje, algumas redes de televisão, alguns políticos sem Deus na vida, esteja lhe incentivando a levar vidas de depravação e pecado, o salário do pecado é a morte. Isso não muda na Bíblia. Então Jesus olhou para a tumba e ele chorou porque ele disse, eu sei porque é que eu tenho que morrer por eles. Porque o salário do pecado é aquilo ali, é tumba, com pedra na frente. Jesus chorou porque ele entende as limitações e as finitudes de nós humanos. E Jesus chorou porque tem amor e compaixão. Jesus chorou porque tem amor e compaixão. Um Deus que te ama. Então, ele não é só um Deus de poder, força e santidade. Jesus chorou porque Jesus tem um coração. Então, eu posso supor que tudo isso foi permitido que acontecesse para que doravante, de 2000 anos atrás, até hoje a gente entendesse que Jesus tem coração. Sabe aquela imagem que tem uns quadros do coração de Jesus? Ele tem um coração que se importa. Inclusive na imagem até o coração de Jesus sangra, né? Tanto que ele se importa, né? Jesus tem coração, ele se importa. Ele pode ser tocado pela minha dor e pela minha emoção. Olha, para quem agora estava achando que Jesus não se importava, eu estou desgostoso. Agora, a Bíblia vai me explicando que ele tem coração, ele se importa, ele é atingido. Quando diz Jesus chorou, ele não fez propaganda, não fez um grande discurso, era Deus chorando. E ele veio para ressuscitar, porque ele já saiu da cidade lá dizendo o que ia fazer. Então não precisava ele dizer nada, não precisava chorar, era chegar lá e dizer, levanta, pronto. Mas antes ele quis demonstrar lá na alma dele quanto ele se importa com a minha situação e a sua situação. E quanto ele tem poder para derramar um bálsamo, derramar uma palavra, de trazer refrigério, a restauração, a cura, o bem-estar novamente, seja no estado que o coração tiver partido, porque o teu coração vai ser restaurado pelo coração de Jesus. A Bíblia falou aqui, né? Então, eu aprendi que em todo momento da minha angústia eu nunca chorei sozinho. Nenhum momento que eu chorei dentro do carro, nenhum momento que você chorou numa sala do seu trabalho escondida, lá na cozinha, lá no porão, no subsolo do trabalho, no caminho de casa.
que baixou o cabelo por sobre o rosto e chorou caladinho, que chorou antes de chegar em casa na rua para seus filhos não ver, para sua mãe não ver, seu pai não ver, seu marido não ver. Você, homem, que é insultado no seu emprego, que se esforça tanto, que as adversidades, e é imposto, e é taxa, e é tanta coisa, e é aluguel, e você não sabe mais de onde tirar dinheiro, e o cartão de crédito dobrando, e você chora porque não, é uma coisa além da sua capacidade. Você nunca chorou sozinho, você, mocinha, que os adultos não entendem as aflições da sua dor, não entendem a sua juventude, não sabe as suas inseguranças, os seus temores. Você nunca chorou sozinho, você nunca chorou sozinha. Em todo o tempo, o Espírito Santo de Deus, a presença de Cristo, o coração de Jesus chorou com a gente. Porque Jesus tem coração, ele chora. Ele esteve chorando com você. Ele desceu até a Betânia da sua vida. Qual Betânia? A situação da tua vida. Alguma coisa que tenha passado na tua vida. Então, Romano 12:15 diz que, a Bíblia diz, devemos sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Algumas pessoas perguntam, pastor, por que quando você vai procurar a Bíblia, você fecha os olhos? Eu vou buscar no meu arquivo secreto, que é lá no meu coração. Aí eu fecho os olhos, aí vou lá buscar e falo. Pronto, entendeu? Romano diz que a gente tem que sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Agora Jesus mostrou que isso foi comprovado na vida dele. Ele sorriu muitas vezes dentro daquela casa, mas agora Jesus está chorando junto com ele. Jesus está chorando. Vou finalizar aqui. Eu boto aqui que é para saber quando dá uma hora. Todo mundo olhando para Jesus. Por que ele está chorando? A gente que perdeu o irmão. Ele é quem fazia a feira de casa. Por que Jesus está chorando? Ele acha que chorando vai resolver a situação da gente aqui? Mas ele não é solução? Jesus é a solução. Você está lembrado que eu falei no começo que Lázaro disse, manda buscar ele. Ele tem a solução. Ele não diz, chega aqui, ele vai me curar dessa febre, adoeceu de uma doença. Parece uma coisa dupla, né? Adoeceu de uma doença, então não é uma coisa muito fácil, não. Mas Lázaro não disse, chega aqui, ele vai me dar saúde dessa doença. Não, ele disse, ele vai resolver. Pode mandar chamar ele. Enquanto a febre está baixa, quando a febre aumentar? Não, manda chamar ele. Lázaro não disse nem a hora, disse, traga ele aqui. Eu preciso que Jesus venha aqui. E quando Marta estava lá dizendo, eu sei que ele vai ressuscitar no terceiro dia, ele disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro acreditava. Que ele disse, vá buscar Jesus. Ele é meu amigo. Todo mundo dizendo, tá aí, teu amigo deixou tu morrer. Ele disse, vá buscar Jesus, que ele é meu amigo. Quando ele chegar, ele vai trazer a solução. Jesus já chega dizendo a solução, todo mundo ficou sem ele. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E qualquer um, quem crê em mim, ele apontou assim, para o Lázaro, para Betânia, da vida de qualquer um da gente. Ainda que esteja morto, viverá. Pastor, mas eu perdi um ente querido. Viverá em Cristo no céu. Pastor, mas é uma situação que dá ainda na terra só Deus. Aí sim, ele vai ressuscitar. Se bem que quando Jesus quer, ele ressuscita até morto também, tá bom? Ele querendo, ele ressuscita. Então, Lázaro já estava no outro plano, né? Transcendeu, estava no plano espiritual. Está longe, não pode mais ser tocado. Então, não pode ser tocado pela mão dos familiares. A Bíblia diz, nós, hebreus, nós não temos um sacerdote que não se compadece de nós, mas temos um que em tudo sofreu e entende o nosso sofrimento. Então, Jesus Cristo é um sacerdote perfeito, que te ama, que entende. Eu entendo a tua dor, meu filho, eu entendo a tua dor. Ele tem o poder de solucionar. Ele há de encontrar fé na casa de Betânia, para sarar, para derramar o bom perfume, o lenitivo, o refrigério, toda aflição, toda angústia, toda decepção. Que venha a compreensão, mas era tão jovem e houve aquela perda.
viverá eternamente, né? E um dia todos nós nos encontraremos novamente na glória. A nossa expectativa, a Bíblia diz, se nossa esperança ficar aqui, somos os mais miseráveis da terra. Então, a gente tem que ter expectativa para aqui, expectativa pelo porvir que Cristo preparou para mim e para você. Ele se compadece de mim, ficou. Está provado. Ele não é só poder de curar, é domínio e poder total sobre tudo. Ele sente a dor. Que se identifica, né, comigo, com você. A gente está cansado, frustrado, está vazio, decepcionado, está exausto. Seja mulher, seja homem, são tantas demandas, são esforços demais, mas o Espírito Santo é força. A Bíblia diz, eu te fortaleço, eu te animo. Eu digo a você, não tema, porque eu te ajudo. Eu sou o teu Deus. Até, quem sabe a Betânia na tua vida não é uma falta de afeto, né? Tem gente que cresce, levou uma vida tão... Mas nessa noite, o bom perfume, né? Será derramado na Betânia da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Jesus estava certo quando disse, chame Jesus. Lázaro estava certo quando disse, chame Jesus. Não era para curar a doença. Era para que acontecesse aquilo que Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim. Seja a causa, situação, doença, decepção emocional, afetivo, espiritual, cognitivo, psiquiátrico. Eu não sei qual é a Betânia, mas quem crê em mim haverá vida. E ele diz, tira aí a parte humana da frente. Aí as pessoas vão tirar a pedra e ele chama pelo nome, porque a Bíblia diz, eu te conheço pelo teu nome e você é meu. E quando a gente é de Jesus, nem a morte pode tragar a gente. Porque quem está em Cristo passa da vida para a vida. Ele diz, Lázaro, saia para fora. E Lázaro reviveu. Que Deus reviva seus projetos, que Deus reviva sua saúde, seu bem-estar, a harmonia do seu lar, seu casamento, sua família, a unidade familiar, os seus empreendimentos. Que Deus reviva a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa, seu ministério. Reviva a tumba tem gente que enterrou o ministério por causa da decepção. Você teve uma perda, que a pedra seja arrancada e esse ser maravilhoso que foi enterrado lá, esse ser cheio de luz, de ministrador de bênção, ressurja pela porta em direção a Cristo e recomece tudo de novo. Eu sou o pastor Marcondes Teixeira. Nós somos o programa Dias Melhores. Eu quero pedir carinhosamente, como tenho feito aqui nos últimos meses, se você não é inscrito no YouTube, se inscreva, querido, porque tem pessoas que são da terceira idade e eles precisam assistir na televisão. E só o YouTube pode fazer isso. Eu não sei nem se esses outros aplicativos fazem isso, mas eu sei que, porque eu assisto no YouTube, então eu sei que pessoas da minha idade assistem no YouTube. Então vai lá, programa Dias Melhores no YouTube, se inscreve lá, compartilha esse sermão para abençoar a vida de outras pessoas, tá bem? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja, em nome de Jesus. Fica com Deus.